Olá, meninas! O que é o medo? Segundo o dicionário, o medo é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. O medo é a preocupação de que alguma coisa ruim ou desfavorável pode acontecer. Tá bom, Lívia, eu sei o que é medo, mas e daí? E daí que o medo é uma das coisas que mais paralisa a gente na vida. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pensar se o medo é racional, se o medo de fato, se o medo que a gente tem de fato é de alguma coisa que pode acontecer mesmo ou não, e qual é a probabilidade disso acontecer. Então, por exemplo, eu morro de medo de andar numa ponte, de tropeçar e cair no rio. Beleza, você tem esse medo. Mas pensa racionalmente, qual é a chance que você tem de estar andando sobre uma ponte sem proteção lateral? Já é pequena, porque se você tem medo, você nem atravessaria essa ponte. Aí, você está andando numa ponte que tem proteção lateral. Qual é a chance de você tropeçar, passar por essa proteção lateral e cair no rio? Quase nenhuma, né? É um medo quase que irracional. Então, esse é o tipo de medo que você não pode perder o seu tempo e a sua energia com ele. Então, quando esse tipo de medo irracional vier na sua cabeça, na hora, você tem que falar, Lívia, para de pensar isso. Isso não vai acontecer. Pode parar. Mas existem aqueles medos que são pertinentes, que realmente podem acontecer. Então, por exemplo, eu vou visitar, você quer ir visitar um parente seu que mora em outra cidade, que você nunca foi, que você não conhece o caminho. E você está com medo de se perder, ou com medo de não chegar até lá. Aí você tem duas opções. Não ir, que aí o medo está te paralisando, ou buscar alternativas para que a chance do que você tem medo acontecer diminua. E daí você vai ter que começar a buscar ideias, a ver o que é que você pode fazer para reduzir essa probabilidade do seu medo acontecer. Então, por exemplo, no exemplo que a gente deu de você estar indo viajar para outra cidade, que você não conhece o caminho, não sabe andar na cidade. Então, você pode ir de ônibus e chegar lá, pedir para que seu parente te pegue na rodoviária. Ou, não quero incomodar. Então, você vai de ônibus até lá, chega lá, pega um táxi, um Uber, um 99 e vai até a casa da pessoa. Concorda que a chance de você se perder é quase nenhuma. Ou não, eu quero ir de carro. Eu gosto de viajar de carro, eu quero ir de carro. Ok. Então, daí você vai começar a pesquisar na internet o caminho, de onde você está para onde você quer ir. Então, você digita a cidade ou o endereço e vê. Quando você estiver indo, você pega o seu celular e coloca no Waze, no Google Maps, seja lá onde for, a rota, e ele vai te guiar. E se ainda assim você tiver, vai que não pega, meu celular não funciona, você pode ainda imprimir na internet, imprimir em casa o roteiro, pega a estrada tal, no quilômetro tal acessa outra estrada, entra na cidade pelo quilômetro tal, e lá você chega até lá. Ainda assim, no meio do caminho, existem postos policiais, onde você pode parar e perguntar se você realmente está na rota certa. Ou ainda, você pode convidar uma amiga ou algum outro parente para ir junto com você até lá. Alguém que saiba o caminho para ir junto com você. Ou até que não saiba o caminho, mas manja bem de Waze, é um bom copiloto ou uma boa copilota, você convida para ir junto. Aí concorda que você está se preparando para lidar com o seu medo? E quando você tem as ferramentas, quando você sabe, você tem um plano, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, o seu medo quase se esvaece, quase não existe mais. E daí você pode persistir, enfrentar o seu medo e atingir o que você quer. Então, o que a gente tem que pensar é:
olhar para a gente e ver qual é o medo que está me paralisando. É o medo de não ser boa o suficiente? É o medo de não saber o suficiente? É o medo de não ter o suficiente? É o medo de não ser o suficiente? Qual é o medo? É o medo de adoecer? É o medo... Qual é o seu medo? O medo que está te paralisando ou que tira o seu sono? E daí você vai procurar alternativas para minimizar o risco dele acontecer. Então, por exemplo, eu morro de medo de ter Alzheimer ou ter demência. Tá, o que eu posso fazer hoje, ou a partir de hoje, para que a chance do meu medo virar realidade diminua? Para que eu não tenha Alzheimer, eu preciso me alimentar melhor, preciso comer alimentos que protejam o meu cérebro, eu preciso exercitar o meu cérebro, fazendo palavra cruzada, lendo livro, exercícios para a mente que existem. Eu preciso ter companhia, porque a solidão aumenta em até 65% a chance de demência. Então, o que é que eu posso fazer hoje? Sim, você vai diminuir o risco de você ter Alzheimer e conforme você vai se munindo dessas coisas, você vai, automaticamente, o seu medo vai diminuindo. Eu tenho medo, eu quero pintar, mas eu tenho medo de não ser uma boa pintora. Tá bom, mas ninguém vai começar a pintar e ser uma boa pintora. Como é que você vai diminuir o medo de não ser uma boa pintora? Pintando, começando a desenhar, indo lá, sei lá, pintar tela, porcelana, papel, tecido, e vai indo. E conforme você vai treinando, você vai vendo que o seu medo talvez não seja relevante. Então, vamos olhar para o nosso medo, ver se ele é de fato real e pode acontecer, e agir hoje, tendo ideias e buscando soluções para que o nosso medo não se torne realidade. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo grande!